beleza. Vamos lá. Então, primeiro a gente queria desculpar, certo, o atraso, né? Eu acho que a gente é meio leigo, a gente não, eu, né, que eu fiquei responsável em tá colocando isso no ar, lá no YouTube. E a intenção era colocar no YouTube porque queria a gente algo mais reservado, né, para nossos clientes, principalmente para os pacientes de Daiane, para alguns alunos também. E a intenção era ficar um pouco mais exclusivo para a gente ter esse primeiro contato com essas pessoas, familiares também, amigos. Ó, seu pai, tá tudo bem? Então é isso, a gente queria ter um contato mais exclusivo, né, com familiares, amigos e principalmente os nossos alunos e pacientes, para que a gente pudesse tá dando um suporte, uma orientação com relação a Juliana, com relação a tudo isso que está acontecendo e que nos permite, nos restringe de alguma forma a saber, né, de que forma a gente pode estar agindo diante dos exercícios, diante da alimentação, tá certo? Então, Daiane, gostaria de falar alguma coisa, pedir alguma desculpa enquanto eu mando aqui um link para a Mayara. Boa noite a todos. Mayara já mandei aqui. Cadê? Tá todo mundo escutando. Tá escutando. Fale mais alto um pouquinho. Então, Daiane tava, ó, deixa eu dizer uma coisa. Daiane, ela tem medo, tava de dor de barriga. Tava de dor de barriga, eu já tava pensando que tava com sintoma, tava de dor de barriga ela. E aí tava tão nervosa que já tava dizendo, graças a Deus, que isso não vai pegar, que isso não vai acontecer. Tá tão feliz ela. Aí vocês aí deram a opção do Instagram. Mas aí eu fiquei preocupado porque no Instagram também, Daiane, como tem algumas pacientes idosas, né, ela não iria ter acesso porque não tem Instagram. E o YouTube, como é um pouquinho mais livre, todo mundo tem acesso à internet, isso ia facilitar para eles. Então, Daiane, tá feliz ou tá triste? Mais ou menos. Tá nervosa, né? Quer descontrair um pouco. Então é isso, ó. Então o áudio tá bom, tá tudo bom. Tá, a imagem tá boa, dá um legal aí. Dá curtir o coração aí, coração. Coração, aperta no coração aí pra ver se tá tudo bem, tá tudo ok. Pra gente ter um feedback massa e pra gente dar continuidade aí. Então, pessoal, a live, na verdade, ela tem o intuito de orientar tanto a alimentação como o exercício físico nos dias de hoje, né? Então, não é algo assim que a gente programou, que é algo estudado em relação a decoreba, não é. É algo que a gente está vivendo no momento mesmo e que eu achei, Marcones também, que vocês estavam precisando de uma orientação a isso, já que nossos serviços estão mais ou menos muito restritos nesse momento, né? E aí a gente separou algumas coisas importantes para passar para vocês se cuidarem, que é algo que dá para fazer sozinho nesse momento. E aí a gente, tanto o Marcones como eu, separou algumas dicas e conforme a gente vai falando, as dúvidas que for surgindo, vocês colocam aí, que a gente vai tentar responder também as dúvidas de vocês no final, certo? Então é isso, é como ela falou, eu acho que o suporte nesse momento eu acho que é de suma importância, então é por isso que a gente está aqui, né? Eu acho que também a gente tem duas ferramentas aí aliadas, né? Que é o exercício físico e a alimentação saudável, que a gente pode utilizar justamente nesse momento de transmissão de vírus, de Covid. Mas o que eu quero salientar aqui é a abrangência, né? Não é só o Covid, né? A gente está em uma época também que pode ter uma transmissão, seja lá de gripe, você pode estar, você pode ter outras patologias que na verdade você já tem e acaba deixando um pouco de lado, né? Pensando somente no vírus, que quando a gente cuida da alimentação, a gente está cuidando da nossa saúde como um todo, não é somente uma patologia, e sim no geral. Então, a alimentação como um todo, a maioria acha que é somente emagrecimento, aumento de massa magra, e não é.
hoje, nesse momento que a gente vive, é pensando mais realmente em questão da saúde. E eu acho em questão assim, da melhora da imunidade. Não, e a gente tem acesso, né? A gente tem acesso a uma orientação bacana com relação a uma alimentação saudável, com relação a uma orientação de exercícios. E a gente poderia estar utilizando isso justamente como uma forma de estar se protegendo. E é um acesso fácil, né? Agora que a gente está passando por um momento de pandemia e de isolamento social, isso também acaba que resultando em outras situações, né? Por exemplo, a rotina, por exemplo, isso afeta muito a rotina e consequentemente vai afetar também na atividade diária das pessoas. Quando vocês tinham uma rotina, né, normal, vocês tinham um gasto energético maior, né, do que agora, vocês tinham uma atividade diária maior, isso aí você contribuía com o aumento do seu metabolismo. Então, cuidava mais da saúde, da alimentação, né, como um todo, porque tem muita gente que por praticar atividade física, priorizava a alimentação, ou ficava mais fácil de seguir a alimentação porque tinha que fazer atividade física. E hoje não estamos não tem o acesso, não está tão fácil como antes, justamente por conta da mudança de rotina. Então, tanto a alimentação como a atividade física mudaram, né? E aí as pessoas estão, sim, eu não estou fazendo atividade física, não preciso me alimentar bem. Será mesmo que você não precisa se alimentar bem? Ah, Daiane, eu não tenho nenhuma patologia. Nesse momento, por causa do vírus, estou preocupada com o vírus, então o vírus é só máscara, álcool, e não é só isso, né? Na verdade, a partir do momento que a gente se previne tanto com as recomendações, né, de higiene, mas a alimentação é primordial e a atividade física está ligada a isso, porque a atividade física, como o Marcondes falou, em relação aos gastos diários que são diminuídos, e a alimentação porque a gente tudo que a gente come é o que vai traduzir nossa saúde, né? Pra quem não queria falar, tá aí, falando, parecendo um papagaio. E é justamente isso, a intenção é essa. E foi com base nisso que eu procurei, eu fui pesquisar, fui dar uma olhada e achei um estudo que se encaixa justamente no momento onde as pessoas estão em casa, estão mudando seus hábitos, né? Seja seus hábitos alimentares como seus hábitos de exercício físico. Tá vendo uma diminuição da atividade diária, tá vendo uma redução no exercício físico por falta de motivação, né? Porque também as academias estão fechadas e isso de alguma forma desmotiva as pessoas. Foi com base nisso que eu procurei um estudo, né, que é basicamente esse aqui, ó, que é a redução das atividades diárias e suas respostas metabólicas, né? Onde ele eu não vou aprofundar muito, né, mas eu vou dar uma base aqui, um resumo para ficar claro como isso afeta hoje nos nossos hábitos, né? Como o isolamento social contribui para hábitos ruins, seja ele no consumo, um aumento do consumo de carboidratos exagerado, né? De uma certa forma exagerada, como nos hábitos também de sedentarismo. Então, foi através desse estudo que organizaram 2 grupos, onde um grupo foram colocados pedômetros nele, né, certo? E restringiram, né, de uma certa forma a rotina deles, né, a locomoção deles, as atividades diárias deles. E outro grupo, né, que colocaram pedômetro é quando você é um teste, né, onde você coloca na pessoa e aí você detecta a quantidade de passos, certo? Então colocou também um pedômetro em um outro grupo que realizou uma rotina normal, né? E obtiveram os seguintes resultados. Veja bem, aquele grupo que tiveram atividade normal, que não tiveram sua locomoção restrita, tiveram 10.000 passos registrados. Enquanto aqueles que tiveram uma restrição
da sua locomoção tiveram 6.000 passos, né? E quais os resultados eles obtiveram com isso? Veja só, quando você restringe a quantidade de passos que a gente tem de uma certa forma reduzida, né? Isso de uma certa forma encaixa muito bem com o que a gente está vivendo hoje. E quais foram os resultados que eles encontraram, né? Eles encontraram 3 aspectos muito importantes para que a gente possa estar relacionando isso com a imunidade, né? Uma delas foi a diminuição da sensibilidade da insulina, né? E o que é a diminuição da sensibilidade da insulina, né? Eu vou falar aqui rapidinho, eu não quero deixar o negócio muito técnico, certo? Eu vou deixar aqui porque vocês precisam saber de fato o porquê a diminuição da sensibilidade da insulina é ruim, né? A insulina é um hormônio. Esse hormônio ele é o responsável para controlar os níveis de açúcar no sangue. Quando você tem uma certa resistência a essa insulina, né, você permite o aumento de níveis de açúcar no sangue, certo? Ao aumentar os níveis de açúcar no sangue, o organismo diz: eita porra, desculpa o palavrão, mas eu tô com os níveis de açúcar lá em cima, lá no alto. Então o organismo ele quer se defender e pega o pâncreas, utiliza o pâncreas para produzir hormônios, né, que é justamente a insulina. Então ele aumenta a quantidade de insulina, né? Então a longo prazo, se você permitir que essa insulina seja diminuída, né, a sensibilidade da insulina seja diminuída, que é o que acontece quando as atividades diárias ela diminui, os exercícios físicos são diminuídos. Quando você permite isso, você permite uma atividade constante do pâncreas, né? Você permite uma atividade constante do pâncreas a um ponto que a longo prazo você pode prejudicar o pâncreas no seguinte aspecto: quando o pâncreas ele está lá toda hora sendo sobrecarregado, vai ter um momento que ele vai cansar e ele não vai produzir mais hormônios, né? Ele não vai produzir mais insulina. Mas a quantidade, no caso, né? Ele vai ser diminuída. Então, diminuindo a quantidade de insulina que é liberada, ele vai prejudicar a diminuição do açúcar no sangue, né? Então, porque vai ser liberada a insulina, só que de uma certa quantidade menor. Então, vai haver uma escassez. E aí pode... E aí o que acontece? Doença, né? Então, aí o que acontece? Ao aumentar, quando o pâncreas, ele... acontece, então, quando há um aumento da produção de insulina, você sobrecarrega o pâncreas, até um certo momento ele para de produzir a insulina. E aí acarreta na diabetes tipo 2, né? Então você tem uma doença crônica aí. Então é importante, ao se exercitar, é o primeiro resultado que foi encontrado. Ao se exercitar e ao aumentar as atividades diárias. De que forma? Marconi, de que forma a gente pode aumentar as atividades diárias quando a gente está em isolamento social? Uma vez que as academias estão fechadas, não pode sair por causa que a Organização Mundial de Saúde, enfim, né, não permite. Então, existem algumas dicas que eu vou dar, que é o seguinte: se vocês estiverem em escada, se vocês estão em casas ociosos, pegue lá, marca 15 minutos subindo e descendo escada. Ou então, tem uma varanda extensa, fica caminhando durante 15 minutos. Ao mudar de canal, ao invés de ficar, né, só no controle, se levanta e vai mudar de canal. Ou seja, aumenta, né, estimula a seu organismo se movimentar, aumentar essa atividade diária, porque vai contribuir, né, para a sensibilidade da insulina. E isso você viu quando a gente previne, a gente está prevenindo uma doença que é o diabetes. E quando a gente previne uma doença diabetes, você evita estar entrando no grupo de risco, né? E evita também que seu organismo ele esteja doente a ponto de sua imunidade também adoecer. Isso aí foi o primeiro ponto. Em relação a Tenho vários pacientes que estão trabalhando em casa, né? Dona Vanessa, que deve estar por aí, Jamile, e fala: Dai, atividade física não estou conseguindo de forma nenhuma. Então, aí o personal tá dizendo: pra você é fácil, porque ela fala, ela fala que porque você tem personal, é tudo fácil, mas não é, tipo, como ele tá dizendo, levantar, tipo, é rotina, é algo que você tem que estabelecer.
mesmo não tendo uma rotina normal como era antes, você tem que estabelecer uma nova rotina. Por exemplo, se eu vou trabalhar, eu sei que eu vou trabalhar de 8 a meio-dia, tá em casa, tá no computador. Se você estivesse no trabalho, você não ia sair para almoçar, não ia ter 2 horas de almoço. Então vamos lá, nesse horário que você tá trabalhando ali, ou 1 hora depois que saiu do trabalho, tem 2 horas de almoço, por que não fica para casa caminhando? Por que não vai num prédio, subir a escada e descer? Não precisa ser algo a intensidade, porque eu sempre falava para prestar atenção na intensidade dos exercícios. Nesse momento, a gente não vai olhar a intensidade. O real, o que a gente quer que vocês façam é alguma atividade física, para não ficar parado, entendeu? Até porque o gasto tá menor, então vai interferir diretamente na alimentação. Já, como eu disse, esse momento não é uma dieta restritiva para ninguém. Você vai ter sua alimentação, tem lá, eu sempre prezo por quantidades. Isso eu tô falando no geral, cada um tem uma individualidade, certo? Tem gente que tem patologia, tem gente que tem problemas renais, que é totalmente diferente, mas eu tô falando para ter uma alimentação saudável, certo? Pra gente estar com a imunidade lá em cima. Então, essa parte que ele falou da atividade física, para vocês que ficam falando, porque você tem personal é tudo mais fácil, tá aí, para não ter mais desculpa. Então é isso, irmã, dona Daiane. Deixa eu dizer, pronto, então isso foi um dos resultados que houve, né? A gente já sabe que a diminuição da sensibilidade à insulina é ruim. Então, além desse resultado que foi encontrou o resultado da diminuição da massa muscular, né? Então eu quero saber, né? Você deve estar perguntando, então a diminuição da massa muscular ela é ruim, né? Ela deixa a imunidade mais reduzida, né? O que acontece quando a gente diminui a quantidade de massa muscular? Quando a gente tem uma redução de massa muscular, além, né, da diminuição da taxa metabólica, ocorre vários fatores bioquímicos, e um deles acarreta no aumento da gordura corporal, certo? E a diminuição, tá te falando, tá te chorando já da massa muscular. Quando a gente tem a diminuição da massa muscular, além da gente deixar as nossas articulações desprotegidas, né, que são as chamadas doenças osteoarticulares, né, a gente permite também algumas lesões, mas eu não quero tratar dentro desse ponto. O que eu quero tratar é o seguinte, é que ao diminuir a massa muscular, você permite, na verdade você deixa omisso um processo importante na ressíntese proteica, por exemplo, se você estimular determinado exercício, você está lá estimulando a sua musculatura, né? Seja o exercício lá que você deseja ser realizado, seja dentro de casa, seja na musculação. O que diferencia aí são os estímulos de intensidades que podem promover uma maior hipertrofia, certo? Mas aí eu vou chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você não estimula a sua musculatura, seja para aumentar sua massa muscular, ou seja ela para manter, você deixa de ter uma ressíntese proteica, que é na hora lá do descanso, ocorre a ressíntese proteica, e quando essa ressíntese proteica acontece, ocorre ao mesmo tempo a oxidação de gordura, ou seja, a oxidação de gordura ajuda nessa ressíntese proteica, tendo como consequência a diminuição do percentual de gordura. Ocorrendo a diminuição de gordura, você contribui para a sua saúde em termos de que, Daiane? Você acaba aqui diminuindo a quantidade de açúcar no sangue, você acaba preservando suas artérias, né? Quando a gente tem um acúmulo de gordura em determinada artéria, por exemplo, vai ocorrer menos fluxo, né, sanguíneo. E o que acontece quando tem menos fluxo sanguíneo? Você vai ter uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai acontecer o quê? A hipertensão, o aumento da pressão arterial. Então veja o que a diminuição da massa muscular acarreta, né? A diminuição da massa muscular, ela
deixa de promover a oxidação de gordura, né? Que por sua vez permite o aumento da gordura corporal, porque permite o aumento da gordura corporal, ocasionando sua vasoconstrição e aí o aumento da hipertensão, o aumento da pressão arterial. Então isso é um aspecto muito importante quando a gente pensa em mantermos saudáveis, no sentido de não entrar no grupo de risco, né, com essas doenças que a gente permite, né, por irresponsabilidade nossa, em não se exercitar e em não se alimentar da forma correta. E a terceira alteração metabólica que eu estudo. Em relação a essa redução, né, de massa magra, a gente pode reduzir essa diminuição também. Lógico que a perda vai ocorrer, porque os exercícios não são na mesma intensidade, mas, como ele acabou de falar, que se houver um estímulo, né, o nosso corpo vai estar trabalhando. Então, se eu priorizar minhas refeições, introduzindo a quantidade de nutrientes que eu preciso nas refeições, tipo carboidrato, proteína, que a Nutri sempre fica falando, não proteína, porque a maioria das pessoas acha que a proteína é a salvadeira da pátria, só que não, junto com o carboidrato, certo? E nesse momento, tanto café da manhã, como almoço, como janta, é fundamental para diminuir essa perda, né? Essa depressão muscular que vai ocorrer, só que você tem como diminuir ela, certo? Então aí priorizar as principais refeições. Dai, eu tô fazendo uma atividade física em casa, tá? Tem aí que eu vejo os treinos, pronto. Então mantém tanto o café da manhã, o almoço e a janta, como, vou treinar à tarde. Coma uma fonte de carboidrato, proteína, antes da atividade. Lembre-se daquele prazozinho. Vai depender, isso é de cada um, de 2 a 3 horas. A necessidade de vocês, se vocês sentem fome. Então, como já o gasto está sendo diminuído, e se você fez uma refeição completa, vamos supor que seja um almoço. Você almoçou bem, e aí foi fazer uma atividade física à tarde, umas 2 horas. Nutri, eu tenho necessidade de comer antes? Não tem, porque se a gente tá com gasto menor, não vai ter necessidade nenhuma de você fazer uma refeição, sendo que você já almoçou meio-dia e fez uma refeição boa. E aí depois vai ingerir, né, na verdade, as fontes que você precisar, que vocês têm como pré-treino, vai ser pós-treino, porque sua janta vai ficar um pouco mais tarde, que geralmente quem está em casa, as refeições estão tudo desreguladas em questão de horário, certo? Então, não há como, não existe alimento nem suplemento que vai fazer com que eu, durante a minha quarentena, ganhe massa magra, mas vai fazer com que essa perda não seja tão exagerada. Eu vou perder minha massa magra, eu vou perder, mas eu não vou perder tanto quanto se eu ficasse sem fazer atividade física e se eu ficar sem ingerir os nutrientes que eu preciso durante determinado horário, certo? É justamente isso, ela falou com relação à alimentação. Então... Em relação à alimentação no final, né? No final da massa magra. Então, Marcones, e com relação ao exercício, né? As academias estão fechadas, não posso estar tendo uma massa muscular, vou manter mesmo não indo para academia. Então, realmente a musculação, ela promove um aumento, uma hipertrofia, né, uma qualidade na hipertrofia muito severa, né? Ou seja, você tem recursos dentro de uma sala de musculação. Não é à toa que hoje a musculação é considerado o exercício, né, de acordo com vários estudos, o exercício mais complexo em termos de prevenção de doenças, em termos de aumento de ganho de hipertrofia, aumento de hipertrofia muscular, ou seja, aumento de massa muscular, diminuição do percentual de gordura. Então, as academias estão fechadas, o que fazer? Veja bem, eu quero salientar aqui também que
realmente o fator estético pesa muito, né? Eu fiz um comentário, uma enquete no meu Instagram perguntando hoje qual o objetivo de vocês hoje? Está relacionado à estética ou à saúde? E muitas pessoas responderam à estética, né? Tivemos um percentual maior para a estética. E isso culturalmente é visto como um fator que a gente tem que olhar mais, né? Porque, por exemplo, aconteceu isso, né? E a gente está em casa e a gente não tem recurso, você não tem uma periodização para que a gente possa jogar mais sobrecarga, estimular uma hipertrofia de uma forma que a gente consiga melhores resultados com relação à massa magra, né? E ter melhores resultados estéticos. Mas hoje a gente tem uma possibilidade também de olhar para a nossa saúde, né? Eu acho que o rendimento só por si só, acho que acaba sendo danoso a um certo ponto. Então é preciso a gente controlar isso aí. Então hoje nós temos a oportunidade de estimular de uma forma com que a gente, lógico, não consiga ter melhores resultados, né? Ganhos melhores, sólidos, enfim, com relação à massa muscular. Mas hoje a gente tem a possibilidade de periodizar exercícios que a gente possa manter a massa muscular, né? Mas ela falou a relação à alimentação, mas, eu falo pelo exercício, que hoje a gente tem condição de fazer exercícios de a gente estar mantendo a massa muscular para justamente possibilitar a oxidação de gordura ainda, diminuindo a gordura visceral, diminuindo a gordura nas suas artérias, prevenindo para uma hipertensão arterial, prevenindo para um infarto, uma doença cardíaca. Então, assim, não é um momento de desespero. Aquelas pessoas que tem a estética lá em cima, né, dona Tati? Tati veio com uma pergunta aqui, falando justamente isso, sobre estética. Estética, academia fechada, não posso... Mas, por um outro lado, a gente tem a nossa saúde, que é preciso ser que é mais importante do que a estética. Só que a gente não leva tão a sério, né? Do que as pessoas. Então, é isso. O que a gente veio abordar foi algo básico, mas muito importante para a gente salientar justamente que a gente tem duas ferramentas importantes aí, que é o exercício e a alimentação. Essas duas ferramentas aí são essenciais para que a gente não permita que doenças venham a ser manifestadas em nosso organismo, né? A gente tem dois remédios aí naturais, né? Não farmacológicos, que permite com que a gente possa se defender da melhor maneira, de qual for a doença, né? É claro que o Covid hoje, a transmissão dela é alta, não existe de forma eficiente um medicamento, uma vacina, um anticorpo para nos proteger. Mas hoje a gente tem a possibilidade de nos prevenir, né, de ter uma imunidade lá em cima, para que a gente possa estar garantindo o combate a várias doenças, certo? Então, resumindo a questão, eu queria ter alguma coisa para falar, né, para complementar. Então, assim, quais as dicas que a gente que eu vou ratificar com relação ao exercício físico? Aumente sua atividade diária, né? Se tiver escada, aumente mais 15 minutos subindo e descendo, porque você não está indo trabalhar, você não está indo estudar. Controle, né? Pare de utilizar mais o controle, se levante de onde você esteja para mudar de canal, né? Caminhe em casa mesmo, mais 15 minutos, vai caminhando. Isso é bom, não é só fisicamente, não, isso é bom mentalmente também. Hoje a gente também, a doença mental, ela está sendo até mais grave do que outra coisa. Então o exercício físico, ele cuida da nossa mente e do nosso corpo, como assim. E o outro ponto importante que eu quero dar é o seguinte, que eu junto com Daiane, nós estamos bolando um desafio, né? Primeiro eu vou jogar um aulão de forma online mesmo, eu espero que esse YouTube aí me permita, né? Eu possa aprender melhor aí no YouTube. Mas se não der, a gente já tem esse canal aí, pode ser até no meu mesmo lá, ou então aqui, não sei, porque Daiane tem vários pacientes e
e a gente vê uma forma de estar ajudando as pessoas com desafio, né? São exercícios com o corpo, né? De uma intensidade leve, moderada. Eu acho que todo mundo vai se encaixar nisso aí, porque eu até dei já nomes, né? Que é o body full, é o body fight e o body hit. O body full ele é um exercício corporal que é aliado à música, né? E com trabalhos de exercícios resistidos, então vai ser algo muito interessante, didático, né? Enquanto a gente escuta determinada música, a gente vai fazendo determinados exercícios sem parar, e aí combina com determinadas trabalhos de mobilidades, né? Trabalhos de aeróbico junto, então vai ser interessante. Esse é o body full. Vai ter o body fight, que eu vou utilizar a capoeira, né? A capoeira, para quem não sabe, é um exercício top para trabalho de resistência, força de resistência, trabalha muito. E também Muay Thai, né? Então a gente vai utilizar no body fight o Muay Thai junto com a capoeira. Vamos ter também o body hit, que a gente vai utilizar alguns exercícios corporais, né? Fazendo estímulos intervalados, né? De forma intensa, baixa, intensa, baixa. Beleza? Então vamos estar aqui sim para mantermos vocês com a saúde física e a saúde mental lá em cima e se proteger de várias doenças, certo? E eu acho que eu vou dar a bola aqui para Daiane, para que Daiane ela conclua com relação à alimentação. Então, pessoal, vamos lá. Hoje, né, todo mundo está preocupado com o que eu tenho, quais são os alimentos, quais são os nutrientes que eu devo ingerir, né, para aumentar a minha imunidade. Lembrando que não existe um alimento específico, nem um suplemento específico, e que ele sozinho vai salvar a pátria, não vai, certo? É uma junção, é uma alimentação equilibrada, balanceada com a sua rotina, certo? Então vamos lá, eu separei aqui fontes de vitamina C, certo? Que isso aí é essencial. Não precisa suplementar, minha gente. A recomendação de vitamina C, 45 miligramas. Isso tem em uma laranja. Então, chupei uma laranja num dia, já atingi minha recomendação diária. Então, não precisa vocês gastarem dinheiro com suplemento, comprando suplemento, porque vai dar no mesmo. Então, ingerir uma laranja. Ao longo do dia, você vai ingerir outras frutas, fonte de vitamina C. Então, qual a necessidade da pessoa estar lá comprando todas as vitaminas C da farmácia e levando para casa? Não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Inclusive, Igor aí, que diz que minha avó está fazendo isso. Não tem necessidade. Fontes de vitamina A já também. Foi embora, eu acho, Igor. Cadê Igor? Tá aí, que ele tá acompanhando pela onda. Fonte de vitamina A. Onde é que tem vitamina A, Daiane? Derivados, fonte animal, leite, iogurtes, vai ter sim, alimentos alaranjados como mamão, abóbora, tangerina também tem fonte de vitamina A e C. Que mais? Os vegetais verdes escuros, rúcula, couve, vai ter tanta vitamina A, como vai ser fonte de cálcio, como vai ter zinco, vai ter ferro. Então, a alimentação basicamente está em tudo que a gente ingere normalmente. Não tem dificuldade, não tem tipo bicho de 7 cabeças. Vai ter quantidade, certo? Vai ter quantidade que você precisa utilizar. Isso aí vai ser calculado pela nutricionista. Mas como, por enquanto, vocês não estão tendo esse acesso, faz o que é básico, que vai dar certo. Certo? Vamos lá. Fontes de ferro. Carnes vermelhas, feijão, que mais? Genipapo, que todo mundo gosta, só que não. Rúcula, mangaba. Então, pode estar aí acrescentando a sua alimentação para melhorar essa imunidade, certo? As fontes de ferro, é bom sempre deixar claro aqui. Como é que eu faço? Tem muita gente, isso aí, quem é meu paciente sabe que eu pego no pé. Quando ingere feijão,
almoço. Geralmente as pessoas ingerem mais fonte de ferro no almoço. E aí esquece de ingerir fontes de vitamina C. E acaba diminuindo essa absorção. Quando a gente ingere o ferro, qualquer fonte de ferro, para melhorar a absorção do ferro, tem que ser ingerido juntamente com a vitamina C, certo? Então, quando comer feijão, chupe lá a laranja nesse horário, tome um suquinho de acerola nesse horário, que aí a quantidade de ferro que você ingeriu naquela refeição e que vai absorver vai ser bem maior do que se você tivesse ingerido sem a fonte de vitamina C, certo? Vamos lá. Zinco e selênio. Zinco vai ter nas carnes vermelhas também. Então, quando ingere carne vermelha, praticamente vai estar ingerindo tudo. Vitamina C, vitamina A, ferro e zinco. Selênio, que é uma das principais, na verdade, um dos principais minerais que a gente tem que estar ingerindo nesse momento. Na verdade, sempre, mas nesse momento. Que aí, muitas pessoas não gostam, né? Mas é a castanha do Pará, certo? Que aí, pelo menos uma castanha no dia é bom você estar ingerindo. Quem não gosta, o que é que vai fazer? Tem a suplementação de ômega 3, que também tem ômega 3 e ômega 6. Então, vai estar lá a fonte também de zinco, certo? Deixa eu ver aqui o que mais. E nos alimentos integrais, né, minha gente? Integrais, então, as pessoas que querem melhorar a sua alimentação, eu sempre digo, tipo, não restrinja nada. Você vai comer tudo. Você pode comer tudo na quantidade exata. E tudo que for necessário, né? Não tem necessidade. Se você já ingere uma quantidade de carboidrato suficiente, não precisa exagerar nos doces. Mas não quer dizer que não vai ter um docinho depois do almoço. Eu nunca proíbo. Então, pode comer na quantidade certa. Nesse momento, quanto mais você vai restringir, eu tô em casa, eu tô sem fazer atividade física e eu tô sem sair de casa. Eu tô com ansiedade enorme, mas não vou comer nada. Quando você, criatura, você vai conseguir ficar no máximo uma semana. Na outra semana, você vai comer até os rebocos da parede, porque a fome vai ser excessiva. Então, um doce que você poderia comer por dia, vamos colocar um brigadeiro de panela, né, cunhada? Um doce que você ia comendo durante a semana, você vai chegar em um dia e vai comer a lata de leite moça todo. E aí vai, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias, porque você não vai parar. Até você tomar consciência novamente que precisa se restringir de novo. E aí vai ficar um ciclo disso aí. Então não vai dar em lugar nenhum e só vai piorar a sua imunidade. Então, tem aí esses nutrientes que eu acabei de falar, que vai deixar, né, no caso, sua alimentação mais saudável e, consequentemente, melhorar sua imunidade. Certo? Não tô vendo nada. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Só respira aí, né? Pra quem não queria falar, tá aí falando tudo. Aí tem aqui alguns comentários. Vamos ler aqui alguns comentários aqui. Vamos lá. Pera aí, deixa eu ver do começo. Tem Diego lá do começo. Tem sua mãe Cris, Emily, Ramon aqui. Mas aqui vamos ver os comentários. Não consigo não. Eu vou lendo e você vai aqui. Roseane falou, parece que eu tô na faculdade de novo, top. Valeu, Roseane. Tati, isso mesmo, tô almoçando 14 horas agora. Pois é, tá vendo, né, Tati? Saudades, Tati. Emily, saudade. Quando a gente voltar, o bicho vai pegar, viu? E você tá desmotivada, que eu sei, né? Mas aí a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui do lado da telinha pra ajudar você, tá? Deixa eu ver aqui. Como é que faz aqui? Botar, né? Peraí. Deixa eu ver, Robson, a gente vai ceder as perguntas mais tarde, certo? Foi uma pergunta interessante. O que vocês acham do jejum intermitente? Ele falou.
Tiarinha, que a gente pode relacionar até com a imunidade, que é a dieta restrita, né? Ela justamente... Vai deixar pro final, então não refere. Pronto. Tati, Estética e Saúde também, Kelly Show, Kelly Polêmica, Ramon, Igor tá fofocando Terezinha. Cadê Igor? Sumiu. Cadê o apoio de Igor? Tá vendo? Foi Igor que falou de foinha. De Rositinha, essa da vitamina C foi excelente, porque todo mundo toma porque não acha suficiente, justamente. E é tão pouca recomendação, mas as pessoas acham que suplementando a mais vai absorver. Não vai, não absorve nada. Ó, Júnior, quando me programo pra voltar aos trabalhos com essa dupla, vem essa pandemia e estraga tudo. Quem é Júnior? Júnior, acho que é... Não é o menino lá do... Não. Não é ele, não? Você não conhece Júnior, velho? Você quem é Júnior? Depois. Amon, isso de comer tudo é a melhor dica. Vocês estão na melhor fase, que podem comer de tudo. Bizarro do seu irmão. Tudo. Vocês podem comer de tudo, só que equilibradamente. Isso. Você vai comer de todas de todas as fontes, porém, numa quantidade que você achar necessário. A Daiane, eu acho necessário muito. Aí já vai de cada um, porque você já sabe que seu gasto está diminuído, então eu vou comer controlado. Não quer dizer, porque a Nutri diz que pode comer de tudo, quer comer de tudo em excesso. Não é. Pode comer de tudo. Café da manhã, eu vou comer batata doce, eu vou comer macaxeira, eu vou comer tapioca, eu vou comer um cuscuz. Pode, Daiane? Pode. Nunca bloqueei aí dos meus pacientes o cuscuz. Sempre associado a uma fonte de proteína. Lógico que vai depender a cada indivíduo, certo? Aqui eu estou falando, quando eu falo isso aqui em tudo, de uma forma de alimentação saudável, certo? Deixando claro. As perguntas prossigam. Pessoal, a gente vai reservar um tempo. Qual é a melhor fase? Mas assim, a gente vai responder essas perguntas. A primeira foi lá, jejum intermitente, e essa qual é a melhor fase? As perguntas, assim que a gente tá terminando aqui, né? A gente tá terminando, tá concluindo. E a gente vai concluir, e aí no final vocês podem já elaborar suas perguntas. Já vai pensando aí, e as pessoas que tiverem dúvida, pergunta que a gente vai respondendo. Se a gente, se for dentro do nosso conhecimento, vai responder. Se não, a gente vai estar pesquisando e tá enviando depois, beleza? Em relação a líquidos, né, que aqui eu não falei, mas que também é muito importante, a ingestão de água, certo? Como eu disse, vai depender, mas para uma alimentação saudável, vai ter que beber no mínimo 2 litros de água, certo? Essa é a recomendação básica. Só, não precisa ser necessariamente somente de água, certo? Você pode fazer um suco de vitamina C, um suco de vitamina A, que aí vai estar diminuindo nessa quantidade. Não necessariamente precisa ser os 2 litros só de água. Pode fazer um chá, pode fazer uma água saborizada, para quem não gosta de água, de tomar água pura, né? Então, a ingestão de líquidos também é de fundamental importância. Em relação a também fontes de proteína, veja, no momento que a gente tá, o carboidrato é importante, como eu sempre falei, né? Porque a energia em tudo que a gente se movimenta, o gasto, tudo vai depender do carboidrato, ok? Ok. Porém, como a gente tá com uma quantidade reduzida de gastos diários, a gente tem que aumentar a nossa quantidade também de proteína. E é algo que as pessoas, assim, quem liga pra massa magra, tá o tempo todo falando de proteína, 24 horas. Massa magra, ela não é importante para estética somente, né? A saúde, como eu falei aqui, ela também é de extremamente importância. Isso. Quem quer aumentar ganho de massa magra, geralmente consegue atingir essa recomendação diária de proteína. Muito deles ainda ultrapassa essa recomendação. Só que a maioria das pessoas, eu digo a maioria mesmo, não liga para a fonte de proteína, não liga. E aí só pensa no carboidrato. Daiane, porque você está falando muito sobre fonte de proteína? O que são fontes de proteínas? Carne, peixe, ovos, leite. E
iogurte. Então, todas essas fontes aí que eu falei são fontes de proteína. Queijo. Então, comer um carboidrato no lanche, sei lá, uma banana, pegou um queijo, botou uma canelinha também, fica massa, um termogênico junto. Então, sempre consuma proteína junto da refeição, junto com o carboidrato, quando você for fazer uma refeição. Nunca coma só o carboidrato. O pão, você falou de cuscuz, mas não falou de pão. O pão você vai poder ingerir. Então, por que você não ingere com uma fonte de proteína? Um ovo, um frango desfiado, um queijo, certo? Então, não deixe nunca de ingerir a fonte de proteína. Acho que eu falei isso. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que muitas pessoas não faz uso, na verdade, só que nesse momento ainda é de fundamental importância, que é as fontes de probióticos, certo? Iogurtes, né? E existem alguns iogurtes que a gente conta por conta das ferpas, que a gente chama, certo? Só, eu queria entrar aqui em algo que acho que a maioria das minhas pacientes também ingere, porém não todas, que é o kefir. Veja, nesse momento, a maioria das coisas estão aumentando de preço, absurdamente. E iogurte está muito caro, não está nada barato. Principalmente o que eu gosto, que eu indico para minhas pacientes. Está muito caro. Então, nesse momento, se vocês tiver uma amiga, ou até pode falar com a Nutri mesmo, que tenha doação de kefir, seria muito bom vocês cultivarem kefir agora, nesse momento. Que é kefir, né? Que é a fonte de probiótico. Porque o kefir eu penso que é videogame. Kefir são bactérias boas, certo? Então, é a fonte de probiótico que dá kefir de leite. Dá pra fazer o quê? Dá pra fazer iogurte, dá pra fazer leite. Tem o leite do kefir. Dá pra fazer queijo. Dá pra fazer várias receitas que são fonte de proteína e fonte de probiótico. E onde a gente encontra esse kefir? Doação, é por isso que eu falei. Ou fala com a Nutri, ou veja, tem muitos grupos na internet, no WhatsApp, que faz doação. Não é nada pago. Você recebe essa doação e você vai cultivar ele, que são umas bactériazinhas boas, que você vai tomar todos os dias, fazer, dependendo da receita que você faz, e você está ingerindo bactérias boas para o seu intestino, para o seu sistema imune. Ou seja, quanto mais bactérias boas no nosso organismo, melhor. E quanto mais bactérias boas, ela vai combater as bactérias ruins. E aí vai te deixar com a imunidade maior. Outra coisa que eu quero deixar claro. Tá um papagaio, pra quem não queria dar uma live, né? Fazer uma live, tava nervosa e tal. Outra coisa, sono. Sono é fundamental. Tanto para massa magra, como para aumentar a massa magra, como para diminuir gordura. Você tem que dormir bem. E como para aumentar a imunidade também. Então, tem muita gente nesse momento que tá com insônia, né? Eu posso falar? Só a introdução. Então, com relação ao sono, como a gente falou, nesse momento de isolamento social, a gente acaba adquirindo hábitos ruins, né? E um desses hábitos ruins é você colocar uma rotina onde você acorde de manhã cedo, né? Passe o dia fazendo algumas atividades físicas, estudando, fazendo focar essa atividade, fazer aquelas atividades nas quais eu falei, com relação ao exercício físico. E quando chegar à noite, né, você ter também a possibilidade de dormir, ter um sono tranquilo, porque você houve uma produção durante o dia, né, você conseguiu adequar sua rotina mesmo na quarentena, e aí você vai adquirir um hábito bom com relação ao sono. Quando a gente tem um sono ruim, né, quando você adquire um hábito ruim durante essa quarentena, seja lá qual for o momento, você aumenta a produção de cortisol, né? E o que o cortisol faz? O cortisol inibe o aumento do hormônio do crescimento. Ou seja, é uma luta aí, ó. Cortisol aumentando e aí inibindo o hormônio do crescimento. Então isso afeta diretamente
na massa muscular, que é de suma importância, aí, seja para a quem saúde. Tá com essa insônia, né? Quem tá com problema de insônia, crie rotina, minha gente. Assim, eu sei que existe insônia, sim, mas você tem que tentar, não é um dia não, são várias vezes. Por exemplo, essa semana eu vou tentar dormir mais cedo, certo? Vou criar uma rotina que 10 horas eu tenho que estar na cama, sem celular, certo? Nem assistindo nada. Por quê? Porque você vai tentar, você vai adaptar, né, na verdade, o seu organismo naquele determinado horário que você tem que dormir, certo? Daí não é tão fácil, realmente não é tão fácil, nem é da noite pro dia. É criar essa rotina para o seu organismo até que ela mude. Tem algumas coisas que a gente pode usar para ajudar? Tem. Tanto a alimentação nos horários, acordar cedo. Eu sempre falo, tipo, tem muita gente que acorda próximo de meio-dia. Acorde mais cedo, nem que seja para comer e depois volte a dormir. Mas acorde, porque aí seu organismo vai cansar, entendeu? Daiane, tem algum chá específico que possa me ajudar a isso? Tem vários. Camomila, melissa, alecrim. Tem vários aí no mercado que sono bom, né? Dorme bem. Então, tem vários mesmo. Em qualquer casa natural que você for. E alimentação? Tem alguma alimentação que provoca um sono bom? A alimentação em geral, minha gente. Porque assim, não tem um alimento específico que vai fazer com que você durma. Com relação à serotonina, tem alguma substância dentro de determinado alimento que aumenta a serotonina, provoca melhor sono? Melatonina também? Sim, a melatonina. Então, mas aí a melatonina vai ter em vários alimentos durante o dia. Porque a recomendação, não necessariamente você tem que suplementar ela. Entendeu? Você, durante o dia, você vai estar tem um chá massa, ingerindo. aquele chá, não, é o sono bom. Você tá falando, o sono bom. Que você... Um chá natural, né? Você vai em casas naturais e de produtos naturais e você vai encontrar um chá chamado sono bom. Dentro desse chá, qual é o nome? Tem alecrim, melissa, passiflora. É uma combinação desses aí. Tem um monte. Se passiflora já deixa você tem um umbu também relaxado pra dormir. É imagine bom. A junção. Karen sabe disso. É como se fosse super sério. Mas o melhor remédio pra dormir é rotina, minha gente. É você acordar mesmo não querendo e criar isso. Que você tem que acordar cedo, que você tem que se alimentar bem, pra poder você à noite tá cansada. Tipo, se você não faz nada o dia todo, dorme, tira o cochilo. Minha mãe aí perguntando se o cochilo, se você cochila durante o dia e à noite vem dizer que tá com insônia, Cristiane, lógico, dormiu o dia todo, tirou vários cochilos durante o dia e aí à noite não vai ter sono nenhum. Não, tô assinando pra quem tá entrando. Sim, tem mais sobre alimentação? Não, só isso. Pronto, então a gente vai concluir e aí você já... deixando claro, só um minuto. Obrigado. Só em relação à suplementação, minha gente, tem várias pessoas aí dizendo que suplementação de tal coisa vai fazer milagre na sua vida nesse momento. Tem fazendo pacotes lá de coisas, de nutrientes lá. Mas as pessoas depois vão ver a verdade. Não funciona, não precisa gastar seu dinheiro com essas coisas que estão lhe prometendo milagres que não vai funcionar. Não vai funcionar, você vai gastar seu dinheiro em vão. Então, pegue seu dinheiro, vai fazer uma feira, comprar as frutas, as verduras, os legumes, que é fundamental na nossa alimentação. Coma arroz, feijão, macarrão, fonte de fibras, carboidrato. Então, dê preferência a uma qualidade melhor na sua alimentação e não algo específico que vai suprir tudo de errado que você faz, que não existe. Isso não existe. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Vamos para as perguntas. Tô tentando enxergar porque é muito pequeno. Vamos lá, deixa eu fazer tem uma pergunta aqui que foi Tati, né? Minha aluna, onde ela fez uma pergunta aqui pra mim. Ela elaborou no começo, tem a ver com a massa muscular e de alguma forma eu já respondi. Mas assim, tem um detalhe muito importante nessa pergunta que eu Tô com saudade, Karen. Que eu vou esclarecer. Que é o seguinte:
Tati, ela é aquela menina que ela tem como objetivo o aumento da massa muscular, né? Então, trabalhando dessa forma, progredindo dessa forma, né? E de uma certa forma a gente tem como consequência a sua saúde, né? Se a gente fazer os estímulos adequados, dentro de uma priorização correta, a gente vai estimulando da forma correta sem desgastar o organismo, até porque o exercício físico é um remédio, então não adianta a gente dar uma intensidade alta, né? Que, fazendo uma analogia, dar uma dosagem alta, prejudicar o nosso organismo a esse ponto. Então a pergunta dela foi o seguinte, ela disse assim, era mais ou menos assim: é possível manter a massa magra nesse período de quarentena, fazendo exercícios com cargas muito leves, tipo essas garrafas de 3 litros? Pronto, o que aconteceu? Muita gente na musculação, vamos dizer os marombas mesmo, né, que faz relação tem um objetivo relacionado à estética. Eles, quando houve a restrição, né, a proibição de acesso às academias, eles passaram a aderir a exercícios, né, com cargas, né, fizeram a adaptação. Vixe, 1 minuto e 56 restante, vixe, é restrito. Então é o seguinte, ó, eu não sabia disso, tem 1 minuto e 49, não sei se a gente tem 1 minuto e 46 restante. Não sei se a gente vai responder, eu vou responder esse negócio de Tati de forma separada. Né? O Instagram tá expulsando a gente, só tem 1 minuto e 36 segundos. E eu acredito que ele não vai permitir um outro ao vivo seguido. Então, resumindo, culpa de Daiane, que Daiane fala demais, meu Deus. Uma pessoa, olha, cheio de perguntas. Não é pergunta não. Mas teve algumas perguntas. Jejum intermitente. O momento agora, né, Daiane, não é de restrição alimentar, mas de uma alimentação adequada. Só resumindo, né? Eu não sou nutricionista, mas eu convivo com uma e ela rápido, fala. Né? Então, sem restrição alimentar, pelo amor de Deus, nada de jejum intermitente. Não estamos proibindo jejum intermitente em determinadas Lembrando que vai de cada caso, em determinadas mas pessoas. no momento não é o ideal. Em determinadas estratégias há como utilizar. Então a gente tem que saber o histórico da pessoa pra gente jogar. Então jejum intermitente, restrição de dieta, não. Pensando em uma alimentação saudável, não. E pensando na imunidade, não. Beleza? E então, resumindo, estamos aí, né? Estamos aí para que a gente possa dar esse suporte. Como eu falei, vou criar um alão ao vivo, massa, vai ser no Instagram. Vou deixar essa live salva para que as pessoas possam assistir novamente, quem não assistiu direito. Pessoal, mandem as perguntas no direct que eu respondo. Pronto, e siga lá dmconsultoria.on, que é a partir de lá, né, que a gente vai estar desenvolvendo, jogando mais conteúdo, certo? Que é o nosso trabalho, profissionalização física e a nossa nutricionista. Espero que vocês tenham gostado.